Olá pessoal, vamos receber mais novidades do Vasco, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar um comentário. Ele mandou a real. Pedrinho promete cumprir seu papel como fiscal da 777. O Vasco da Gama vive expectativa por dias melhores após temporada conturbada. Pedrinho toma posse e promete ser fiscal da SAF. Pedrinho toma posse no Vasco. O Vasco da Gama, após se salvar do que poderia ser mais um rebaixamento, volta em 2024 com mudanças e esperança de que dias melhores estão por vir. Tanto a SAF quanto o clube associativo passaram por drásticas melhorias. No clube associativo, o ídolo do clube Pedrinho foi empossado na noite de ontem como novo presidente após vencer eleições que foram realizadas em novembro do ano passado, quando o clube ainda lutava pela permanência. Criado nas instalações do Gigante, o novo presidente carrega consigo um carinho enorme pela camisa que vestiu diversas vezes. Sendo assim, ele deixou uma promessa para o torcedor de que será como um fiscal para 777. A minha obrigação como presidente associativo é proteger a associação. Um dos meus deveres é fiscalizar, cobrar. Não tenho que temer. Se é tudo em prol do Vasco, se é o melhor para o Vasco e tudo andar dentro do que manda o figurino, ótimo, simples assim. Concluiu Pedrinho, chamado da SAF, antes de se tornar presidente do Cruz Maltino quando ainda atuava como comentarista nos canais Globo. Pedrinho recebeu uma oferta da 777 para assumir o cargo de diretor executivo da Vasco SAF, porém as conversas esfriaram. Fui convidado para um diálogo com a oportunidade de me tornar um diretor executivo ou esportivo da SAF. Em algum momento esse diálogo engasgou e hoje eu me torno presidente. O atual presidente do Gigante da Colina demonstrou insatisfação e deixou claro que em momento algum foi convidado para participar do planejamento que foi realizado para a atual temporada. Só não posso botar uma arma na cabeça de ninguém e pedir para fazer parte do planejamento. Perguntar por que não me perguntaram onde seria a pré-temporada, contratações, avaliação técnica que eu faço sobre quem deve ficar ou sair. Eu não fiz parte disso, declarou. Pedrinho quer mais proximidade com decisões no futebol. Levando em consideração que o clube associativo ainda detém de 30% dos direitos do futebol do Vasco, Pedrinho cobra dos executivos da empresa americana que ele tenha mais participação nas decisões tomadas no futebol. A gente espera que o contato não seja trimestral, seja diário. É a isso que os 30% das ações do futebol têm direito. Conversar, dialogar, ser ouvido. Ninguém quer ser o dono da razão, nada além do seu direito, cravou Pedrinho. De volta ao Rio de Janeiro. De volta à cidade maravilhosa após realizar a pré-temporada no Uruguai, o elenco titular do Vasco fica à disposição para ser usado no Campeonato Carioca, e Ramon Dias fará sua grande estreia no Regional. São Januário será o palco da partida em que o Gigante irá em busca de redenção após tropeço na última. A Colina Histórica recebe o Madureira às 20 horas pela terceira rodada do Cariocão. Vai jogar com Nacho Fernandes. Vasco vai perder argentino de 22 anos. Clube Carioca estava focado em contratação de jogador da Argentina, mas jovem deverá ser jogador do River Plate em 2024. Vasco quer mais reforços em 2024. O Vasco da Gama estreou com tropeço nesta temporada. No último domingo 21, com um time alternativo, o Cruz Maltino ficou no empate em 3-3, com o Sampaio Correia RJ, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Mesmo com o estadual já tendo seu início, o clube do Rio de Janeiro ainda quer sacramentar mais contratações para o treinador argentino Ramon Dias. O volante Gustavo Cuellar foi o foco, mas ficou mais distante. Enquanto vê Carlos Palacios ficar mais perto de ser adquirido em definitivo pelo Boca Juniors da Argentina, o atacante Pablo Vegetti deve mesmo renovar com o Gigante da Colina. Enquanto isso veio à tona um desejo do legítimo clube do povo. O meio-campista argentino Rodrigo Villagra virou o foco do Vasco para chegar, mas as negociações prometem não ser nada fácil. Villagra deverá jogar no River Plate. Após a informação de que o Gigante da Colina quer o jogador de 22 anos e que foi um dos destaques do Campeonato Argentino de 2023, atuando pelo Talleres, foi revelado que um concorrente está vindo com tudo para contar com o atleta. Isso porque, de acordo com o jornalista César Luiz Merlo, especialista em notícias sobre o mercado da bola, o River Plate está vindo com tudo para contratá-lo. A informação é que os milionários estão perto da contratação. O River fez uma oferta altíssima para comprar a totalidade da transferência de Rodrigo Villagra. É muito mais alto que o de Midland.
Já existem negociações diretas com o Talheres para tentar fechar a transferência do meio-campista de 22 anos, disse em seu Twitter. Para piorar a situação, o meia argentino teria o sonho de defender o River Plate de Nacho Fernandes, o que pode fazer o trem-bala da Colina ficar ainda mais atrás nas negociações e ver a negociação com Villagra não acontecer. Gigante da Colina no mercado até agora. Até o momento, a diretoria e as 777 partners anunciaram 4 reforços para o Vasco da Gama em 2024. Trata-se os zagueiros João Vitor e Robert Rojas, o meia-atacante Adson e o atacante David. Além de Cuéllar, Juan Sforza também recebeu proposta. No entanto, ambas as negociações seguem emperradas. O uruguaio Luciano Rodrigues também estaria em tratativas com o clube. Em contrapartida, muitos atletas deixaram São Januário. Entre eles estão o goleiro Ivan, o lateral direito Gabriel Dias, o zagueiro Robson Bambu, o lateral esquerdo Riquelme, o meio-campista Laranjeira, e os atacantes Alex Teixeira, Sebastião Ferreira, Gabriel Peck e Figueiredo. Quando é o próximo jogo do Vasco? Os comandados de Ramon Dias voltam a campo na próxima quinta-feira 25, quando a equipe recebe o Madureira, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. A bola rola às 20 horas, horário de Brasília, em São Januário. Pedrinho toma posse como presidente do Vasco. Vim para fiscalizar e cobrar. Novo presidente diz que vai ser transparente, prega diálogo com SAF e 777 partners e que quer ser ouvido no dia a dia do futebol. Pedrinho é oficialmente o novo presidente do Vasco. Vencedor das eleições ocorridas em novembro do ano passado, o ex-jogador e comentarista tomou posse na noite desta segunda-feira, em evento solene na sede náutica do clube. Antes de assinar o documento que o oficializou como presidente, Pedrinho afirmou que a prioridade será buscar diálogo com as 777 partners, empresa que detém 70% do futebol do clube. É muita honra estar representando milhares de torcedores nessa nova função. Em relação à SAF, sempre vamos tentar o diálogo. Mas como eu digo, meu trabalho é em prol do Vasco, eu sou Vasco. O diálogo é sempre aberto, é sempre prazeroso falar de futebol e contribuir. Desde que fui empossado eu me coloquei à disposição para isso, sempre partiu de mim para que isso acontecesse, até o momento, por eu ainda não ser presidente. Acho que vai facilitar. Quem tem 30% pode ser minoritário, tem que ser ouvido, a intenção é sempre de ajudar e colaborar. Eu tenho direitos e deveres em relação ao associativo, que é fiscalizar, cobrar e lutar pelo clube e pelo torcedor. É para isso que eu vim e me preparei. O diálogo vai ser a primeira opção para que as coisas funcionem. Eu torço para o Vasco, então é para o Vasco que vou trabalhar, afirmou. O clube social, ao qual Pedrinho assume como presidente, detém os 30% restantes. O ex-jogador, porém, garante que números e porcentagens não lhe preocupam e a missão é garantir o melhor para o clube. Isso não me incomoda. Quem me conhece sabe que tenho zero vaidade com relação a poder e ter a última voz. Eu sei que não estou nem no top 10 dos maiores jogadores da história do Vasco, e isso não me faz inferior em nada. Mas também sei que, com o carinho do torcedor, posso estar na primeira prateleira. O torcedor vai olhar para mim e se identificar, porque ele vê verdade, vê sentimento, sabe toda a minha história e relação com o Vasco. Quero contribuir para um Vasco forte, seja com 1%, 10%, 30% ou com nada, como já foi. Não torço para a empresa, para a marca, eu torço para o Vasco. Eu me preparei e trabalho para o Vasco. O que for melhorar para o Vasco é o que vai ser feito, completou. Aos 46 anos, Pedrinho assume a presidência no lugar de Jorge Salgado para o triênio 2024-26. Ele foi o candidato da chapa Sempre Vasco. Nos últimos 2 meses, Pedrinho participou do processo de transição e circulou pelos bastidores do clube, tomando conhecimento da situação de todas as áreas. A comunicação me ensinou muita coisa. Obviamente estudei para estar lá naquele lugar, tentei fazer a comunicação de forma mais simples para fazer com que o outro entenda, mas tentei trazer algo novo para a comunicação. O que eu percebi aqui é ser verdadeiro, falar com a alma, não ser um personagem. Aqui sou eu, Pedrinho, um ser humano, que tem sentimentos, que vai errar e acertar. Sou eu. Eu jamais vou fazer ou falar algo que eu não possa cumprir. O torcedor quer transparência. Eu vi uma frase da Leila sobre confidencialidade de contrato e perguntei o porquê disso se o torcedor é o maior patrimônio do clube. É isso, transparência com o torcedor. Somente a partir de agora, no entanto, ele poderá responder como presidente do Vasco. É a primeira vez que o ex-jogador tem qualquer cargo dentro da política do clube que o lançou nos campos.
Mauro Galvão cobra a decisão de Orelhano e cita caso de Conca, depende dele. O ídolo do Vasco da Gama, Mauro Galvão, alertou ao meia-atacante Luca Orelhano sobre a decisão e atitudes que precisa rever. O futuro de Luca Orelhano segue em indefinido no Vasco da Gama. O meia-atacante pediu para sair na pré-temporada, mas sem propostas até então, segue no elenco e tem sido utilizado. Por outro lado, o argentino está surpreendendo no Campeonato Carioca. Ele soma um gol e 2 assistências nas 2 primeiras rodadas, na vitória sobre o Boa Vista e no empate com o Sampaio Corrêa RJ. Enquanto isso, a diretoria vascaína ouve sondagens, mas sem proposta por momento. Para Mauro Galvão, o jogador tem que tomar uma decisão definitiva e analisou o cenário. Ele não pode pensar que está fazendo um favor para o Vasco se ficar. Se pensar assim, é melhor ir embora. Depende dele ficar no Vasco ou não. Ele foi contratado, todo mundo com a expectativa de que fosse um destaque, e ele não conseguiu ser. Quem está no clube tem de entender se ele tem vontade de jogar, ou se quer que alguém implore para que ele jogue. Futebol é concorrência. Quem tiver mais condição ganha vaga. Ele tem de lutar pelo objetivo dele para ser titular. Alguns têm períodos de adaptação mais longos, mas ele sabe jogar. Já vimos o Orelhano esse ano, tem sido outro jogador. Antes, estava perdendo a bola muito facilmente. Ele vem de um futebol, o argentino, que é tão duro quanto o daqui. Se ele pensa em jogar na Europa um dia, não vai conseguir nunca desse jeito, disse o ídolo em entrevista ao site torcedores.com. Al Hilal aceita vender Michael e atacante pode fechar com o Vasco. Crescem as chances do atacante Michael, ex-Flamengo e hoje, no Al Hilal, do futebol saudita, voltar ao futebol brasileiro. O clube saudita está aberto em vendê-lo e até mesmo emprestá-lo. Michael deixou o Flamengo em 2022 em alta para viver um novo desafio no Al Hilal, grande time da Arábia Saudita. Ele assinou um contrato até o ano de 2025 com o clube saudita. Desde que deixou o Brasil, o nome do atacante vira e mexe e ganha força para voltar ao Brasil. Diversos clubes já foram ligados ao seu futebol, mas todos eles esbarraram no alto valor que pede o Al Hilal para negociá-lo. A informação de momento do jornal Fla 10 conta que o Al Hilal está aberto a fazer negócios envolvendo o nome do jogador, seja por definitivo, que seria um grande valor, e até mesmo empréstimo. A ideia do saudita se livrando de Michael é acertar a contratação de um jogador asiático. O Vasco foi o último clube do futebol brasileiro que foi ligado ao futebol do atleta. O interesse surgiu após supostamente o técnico do Vasco ter pedido a contratação de Michael. No mercado, a diretoria do Vasco está de olho em um atacante de nome para ser a grande estrela do time para a temporada. Michael poderia ser esse nome tão esperado, mas por hora, as informações não passam disso. Além do Vasco, ele sempre teve seu nome ligado ao Grêmio, de Renato Gaúcho, quem diz muito ser fã do atleta do Al Hilal. Todavia, o tricolor já fechou com Soteldo para a temporada. Voltar ao Flamengo está descartado neste momento. O clube de fato procura por um ponta, mas não para o lado esquerdo, uma vez que Tite já conta com Bruno Henrique e Cebolinha. E você, torcedor, o que você acha de Michael jogar no Vasco? Deixe a sua opinião nos comentários.